Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Dom Félix e hoje, com muito amor e muito carinho, eu dedico uns minutinhos do meu dia para compartilhar com vocês um ponto de vista. Meus amigos, ponto de vista quer dizer que é algo que eu acredito. Não tome isso como uma verdade absoluta, faça você análise sobre o que eu quero compartilhar com vocês e valida se a ideia faz sentido ou não. Mas o intuito desse compartilhamento é trazer reflexões em que permita você amenizar as questões de auto-julgamento, de sentimento de culpa, de estado depressivo, ansiedade em excesso e assim por diante. Então, muito do que acontece na situação de estado de espírito das pessoas atuais tem a ver com esse ponto de vista aqui, qual eu vou compartilhar com vocês. Então, se você entendeu, compreendeu, compartilhe isso daí. Se não, quer fazer um bate-papo, deixa umas mensagens aí nesse vídeo aí que a gente pode entrar em acordo e eu explicar de uma forma em que você possa compreender, caso não compreenda o que eu vou dizer. Entendeu? O que acontece? A maioria das situações que nos colocam em estado de ansiedade tem a ver com depressão, né? Um certo estilo, sentido ali, porque há quem diz que depressão existe várias formas de se denominar depressão. Tem a aguda, tem a passiva, tem vários tipos, tem a pós-parto. Então, beleza, uma dessas depressões, ela leva à ansiedade e essa ansiedade leva a gente em transtorno, a gente começa a ficar doente, a cabeça dói, os pensamentos mudam, o corpo sente, trava aqui, trava acolá, ou seja, desencadeia uma série de complicações através de um fato. E muitas das situações a autoculpa, o autojulgamento faz com que a gente faz esse tipo de situação, né? Passar por essa ansiedade. Gente, o autojulgamento, por exemplo, vamos lá. Por que? Olha as coisas que nos foi colocado que faz a gente preocupar demais com o que os outros pensam, certo? Com o que os outros vão falar, com as situações, com as regras do sistema, ou seja, com as leis universal, com o que deve ser evitado, o que deve ser feito. Tudo isso a gente vai erra aqui hoje, faz uma coisa, a gente vai, às vezes vai buscar uma alegria em um comportamento e esse comportamento é denominado, às vezes, vive sob julgo de pessoas distintas, né? Há quem julgue e há quem defenda. Então, muitas vezes a gente se posiciona, né? E eu escrevi aqui, a palavra não sei se dá para vocês verem por causa dessa luz aqui, mas a palavra que está aqui é escândalo, né? Muitas pessoas se preocupam. E aonde está a denominação do escândalo? No meu ponto de vista, tá? Eu não vou falar para você que isso é a verdade ou não é a verdade. Suponhamos que nossa vida seja um terreno. A minha vida, eu comparo ela como um terreno, certo? E a vida de cada um também é um terreno. O que você faz num terreno? Você constrói, você planta. Suponhamos, a nossa vida não tem a questão de dar frutos. Pois é, então vamos usar esse exemplo como plantio. Então, aqui está eu e aqui ele, eu, ela, quem seja, ou seja, uma pessoa terceira e eu. No meu terreno, tudo que eu faço tem a ver com o meu terreno. Aqui é minha responsabilidade, certo? Aqui é minha responsabilidade. E o que está dentro do meu terreno? Tem valor. Valor. Uma das coisas que eu vou citar. São muitos os parâmetros, né? Mas a gente vamos trabalhar por essa linha de raciocínio. Eu tenho os meus valores. Então, tudo que eu faço, a forma que eu ajo, meus comportamentos, tudo tem a ver com se eu estivesse plantando dentro do meu terreno. Mas existe alguma coisa, por exemplo, que eu faço para me encaixar nisso aqui de uma forma que é válida, eu deveria estar agindo
no terreno do outro. Por exemplo, quando eu firo um princípio que é, se você deve, você paga. Eu dou um prejuízo, ou eu roubo um terceiro. Então é eu agindo, né? Vamos colocar outra cor aqui. É eu agindo no terreno de outro, certo? Eu roubei de fulano. Me caracterizo numa ação de escândalo. Eu matei fulano. Eu escandalizei o sistema, certo? Agora, quando eu vivo os meus valores e sou escandalizado pelas pessoas, aí é onde eu trago você para uma reflexão. Por quê? Vamos lá. Há quem julga o alimento. Tem pessoas que guardam sábado. Tem pessoas que não comem carne de porco. Nesse mesmo planeta em que nós vivemos, tem país que, na cultura, pessoas casam com 3 mulheres. Nesse mundo, há pessoas que comem cachorro como alimento. Há pessoas que não comem gado. Isso aqui são valores criados por culturas. Não faz sentido eu colocar isso aqui como escândalo numa questão de visão espiritual, porque são valores. Nós temos as escrituras como parâmetros, né, que não é bem um parâmetro, é um guia. E muitas vezes a interpretação pessoal interfere no resultado. A gente não tem aqui um propósito que é trazer contribuição para o mundo, para que as pessoas vivam mais e melhor. Por que eu compartilhar uma forma de julgamento em que eu coloco uma pessoa num estado depressivo? Se você pegar as pessoas que estão, na maioria das pessoas que estão com ansiedade e depressão, elas estão pela forma que julgam elas, e aí ela cai naquela situação do auto-julgamento, e aí ninguém vai lá para ajudar, mas para julgar vai. Você está entendendo? Ninguém vai lá para dar uma palavra amiga, falar, gente, se liberta dessas prisões, certo? Mentais. Por quê? Porque não, tá colhendo o que plantou, beleza, é assim a vida que funciona, mas vamos ter uma linha de raciocínio assim, baseada em questões que faz o sentido, para depois a gente ver porque se for depender da minha obra e da sua obra, meu querido, nós está todo mundo lascado. Então vamos lá entender isso daqui. Valores, né? Fulano guarda o sábado, ele tem um valor. Aí o outro não guardou o sábado, ele quer dizer que ele está escandalizando o quê? Nada, não tem escândalo aqui. Cada um está vivendo o seu valor. Ele não feriu nenhum princípio. Nenhum princípio. Tem que entender o que é princípio e o que é valor. Valor são coisas, cada um. Princípio é universal. O julgo vem sobre o princípio, não sobre o valor. E muitas vezes a gente quer colocar o nosso julgamento baseado em nossos valores. Cara, vai colocar um monte de gente em problema. Não funciona assim, cada um tem o seu valor. Outro não come carne de porco porque aprendeu lá, criou um valor que carne de porco é imunda, isso, aquilo. Beleza. Agora porque o outro comeu, ele escandalizou. Agora vem cá, roubou, matou, é princípio. É escândalo. Então a gente tem que entender que o que eu estou compartilhando, a diferença de escândalo baseado em princípio e valor. E muitas vezes a gente cai numa situação porque a gente está preocupado com o que os outros pensam por causa do que? Não quero que seja eu, não quero ser eu o escandalizador. Aí o outro tem um valor, pensa sobre o valor e fica escandalizado com a situação de um outro valor, e isso vai levar ele a um julgamento rústico, maldoso, o fim de essa pessoa, porque olha, ele come carne, olha, ele casou com 3 mulheres, isso daí, cara, vai queimar, vai ferrar com a vida dele, isso daí, tudo não está baseado em valor, não faz sentido. Analisa se o que você está a sua autopunição está baseada em princípio ou em valor.
Porque a gente refletir sobre os nossos erros faz parte. Agora a gente refletir sobre o que nos acusam, sabe? Essa liberdade que todos têm um direito, ela consiste em livrar-se do pensamento alheio sobre você. Você entendeu o que se é princípio e o que é valor em questão dos seus comportamentos, seus atos. Porque muitas vezes, se a gente não nos libertar desse julgamento, a gente cai no auto-julgamento e aí a gente comete ato homicida. Por quê? O estado de espírito negativo, provocado pela forma que a gente pensa, pelo julgamento alheio, o que gera? Ansiedade. A ansiedade faz o quê? Detona. Você sabia que as maiores doenças que nós, seres humanos, temos, as que mais matam, elas têm o seu princípio, o seu início dela é provocada pelas emoções? Então não se trata só de estar ansioso ou só de estar depressivo. É o que vai acontecer por causa dessas emoções. E muitas das vezes essas emoções estão acontecendo por falta de compreensão e por falta de se libertar do julgamento alheio. Pessoas que julgam só baseado nos seus valores e não em princípios. Entendeu? Lá nas escrituras está escrito assim: se fulano come carne para agradar a Deus, ele está certo. Se o outro come erva, verdura, também está certo. Não tem nenhum errado, porque ambos têm seus valores na presença de Deus. É isso, ambos fazem para agradar a Deus. Valores são distintos, culturas estimulam valores. Não faça julgamento de terceiros ou faça auto-julgamento baseado em valores. Faça baseado em princípio. E quando você fere um princípio e você aprendeu, você vai se tornar uma pessoa melhor. Erro foi feito para aprendizado. Mas não permita a sua vida, a sua saúde estar preso ao que os outros pensam ou que vão pensar de você. Na hora que você precisa de alguma coisa, nenhum dos julgadores vem lá disponibilizado um tempo para te salvar, para te ajudar. Então, esse ponto de vista é só para ver se você raciocina o que está determinado como escândalo, certo? Para você não cair numa autoculpa, num estado depressivo, negativo, e por fim, desencadear doenças que no final vai levar à sua morte da carne, né? É um homicídio terceirizado ou um homicídio porque tudo que a gente faz que nos levam a um estado em que nos vai trazer a morte é uma participação nossa nisso. A gente morreu de acidente, a gente morreu de coisas causadas pela nossa própria emoção, praticamente a gente participou dessa morte. É estranha a forma de eu compartilhar, mas eu estava incomodado para compartilhar isso daqui. É um ponto de vista pessoal. Eu disse que não é eu já disse desde o começo, não é uma verdade absoluta. Mas se fizer sentido para você o que eu estou compartilhando aqui, analisa e se liberte do julgamento alheio. Para que você não crie um auto-julgamento em que as pessoas dizem o que você está escandalizando, tá? E a maioria deles faz o que é princípio, fere princípio escondido, mas porque não escandaliza, tá tudo certo. Mas princípio não se trata de escândalo, meu querido. Princípio é o seguinte: princípio é lei universal. A resposta vai acontecer tanto para mim, para você, quanto qualquer outra pessoa. O que muda é as formas que a gente se comporta. Então a gente fica querendo muito matar as pessoas falando sobre: olha, não escandalize. Então, pensa sobre isso aqui. E qualquer coisa pode comentar aí, a gente tá aqui para aprender. Se eu tiver alguma coisa aqui que não está alinhado, põe aí, vamos debater o assunto. Eu tô aqui para aprender, não é uma verdade absoluta, é um ponto de vista. Beleza? Grande abraço.